Dia de criar peça linda e hoje nós vamos dar vida a esse lindo soplá com esses lindos detalhes de florzinha. Gente, olha que perfeição! Eu já tinha trazido para vocês o trilho de mesa, né, nesse mesmo modelinho. Hoje eu trouxe o soplá para combinar. E olha só que lindo que fica, gente, uma mesa posta com essas florzinhas, é um encanto, delicadeza pura. Então vem comigo fazer mais um passo a passo maravilhoso. E se você fez o trilho de mesa, comenta aí. Se não fez, vai lá no vídeo, gente, porque tá um arraso também. É uma peça muito fácil de fazer, fica muito delicado e incrível. Então bora lá iniciar. Bom, pessoal, e de material, a gente vai utilizar aqui a linha Barroco para fazer o nosso lindo soplá. Tô utilizando aqui o Barroco natural, fio número 6, para base, né? Pro biquinho, vou utilizar um pouquinho desse amarelo. E vou utilizar esse amarelinho também para fazer as florzinhas, juntamente com o laranja e com rosinha. Ambos são restinhos de linha, tá, gente? A gente vai usar apenas sobrinhas mesmo, porque a nossa florzinha, ela é muito econômica, tá? Com restinhos de linha, sobrinha, a gente consegue fazer e ainda sobra linha. Então, dá para você trabalhar tranquilamente com essas sobrinhas. Ambas são fio número 6, tá? Todas elas. O amarelinho a gente vai utilizar para fazer o biquinho, que nem eu falei para vocês. E a gente também vai utilizar o verdinho. Tô utilizando essa tonalidade aqui para fazer as nossas folhinhas, né? Mas você pode utilizar a tonalidade que você preferir, tanto do verdinho quanto dos fios coloridos para as folhinhas. Como todos eles são fio número 6, tá bom, pessoal? A gente vai utilizar a agulha de 3,5 milímetros para trabalhar com esse fio. Vamos precisar também de uma tesourinha para fazer o arremate e de uma agulha de tapeceiro pra gente fazer a costurinha de tudo, né? Tanto das flores quanto das folhinhas na base. E vamos precisar também de uma pérolazinha pra gente tá colocando no meio da nossa florzinha. Bom, pessoal, então pra iniciar nossa peça, a gente vai começar, né, com o barbante da cor natural, Barroco natural. A gente vai iniciar trabalhando um total de 48 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou trabalhar minhas 48 correntes, tá? Quando concluir, volto com vocês e aí vocês vão pausando o vídeo e me acompanhando. Prontinho, gente, trabalhei minhas 48 correntinhas. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha aqui em cima das nossas correntes. Enrola a linha na agulha, né? Aqui a gente vai pular 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Em cima da sexta correntinha, nós vamos trabalhar um ponto alto. Trabalha uma corrente de separação, pula uma corrente da base, na próxima, um ponto alto. Aí, faz uma correntinha de separação, enrola a linha na agulha, pula uma corrente da base, vai na próxima, trabalha um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhando essa repetiçãozinha, tá? Ó, uma correntinha de separação, pula uma corrente da base, na próxima, um ponto alto. Uma corrente de separação, pula uma da base, na próxima, um ponto alto. Vai trabalhando essa repetiçãozinha, tá? Até finalizar, até chegar no finalzinho, né, de todas as correntes. Prontinho, gente, cheguei no finalzinho aqui da minha carreirinha, ó. Se a gente for contar os espacinhos que a gente formou, tá? Não tô falando dos pontos altos, tá? Tô falando desses espacinhos aqui, ó, que formaram. A gente vai ter um total de 22 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? Espacinhos que se formaram aqui. Vamos fazer uma carreirinha agora toda de ponto alto, tá? Então, ó, sobe 3 correntinhas, que vai valer como um ponto alto, vira o trabalho. Dentro aqui dessa primeira correntinha, a gente trabalha um ponto alto. Aqui onde tem um ponto alto, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Na correntinha, um ponto alto dentro, onde tem ponto alto em cima de ponto alto. E assim, gente, é só seguir essa repetiçãozinha, tá? Por toda a carreirinha, ó. Onde tem ponto alto em cima de ponto alto, onde tem corrente e um ponto alto por dentro.
E aí, vai fazendo até chegar no final da carreira. Prontinho, gente, fui trabalhando, olha só, minha repetiçãozinha. Chegou aqui no final, ó, enrola a linha na agulha. Dentro dessa primeira correntinha aqui, a gente trabalha um ponto alto. E na segunda corrente, a gente vai passar a agulha por dentro, ó, trabalhando outro ponto alto e finalizando assim a nossa carreirinha toda de pontinho alto. Pra nossa próxima carreirinha, a gente vai fazer uma carreirinha toda com espacinho assim novamente, ó. A gente vai subir 3 correntinhas, que vai valer como um ponto alto, tá? Essas 3 correntes. E depois trabalha mais uma correntinha, tá? Ficando assim com 4 correntinhas. Essa última correntinha vai valer como uma correntinha de separação. Então, 3 vale como um ponto alto, uma delas vale como corrente de separação. Vira o trabalho, enrola a linha na agulha. No primeiro pontinho aqui, a gente vai pular, vai no segundo ponto da base e trabalha um ponto alto. Aí, faz uma correntinha de separação, pula um ponto da base, no segundo, trabalha um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto da base, vai pro segundo, trabalha um ponto alto. E assim é só ir trabalhando essa repetiçãozinha, tá bom? Até chegar no finalzinho da carreira e assim fazer novamente uma carreirinha toda com espacinho. Prontinho, gente, fui trabalhando minha repetiçãozinha, olha só como é que ficou. Chegou aqui no final, em cima da minha terceira corrente, ó, trabalhei um ponto alto, finalizando assim mais uma carreira. Como falei pra vocês, a gente vai sempre intercalando aqui, tá? Uma é carreirinha de espacinho, a outra é carreirinha de ponto cheio. Aí, a gente fez uma carreirinha de espacinho. Agora, essa próxima carreirinha que a gente vai fazer acima é uma carreirinha toda de ponto cheio de novo, ó, toda de ponto alto. Então, sobe 3 correntinhas, que vale como um ponto alto, vira o trabalho. Aqui dentro dessa correntinha, a gente trabalha um ponto alto. No próximo pontinho da base, ponto alto em cima de ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. No próximo pontinho, ponto alto em cima de ponto alto. E assim a gente vai trabalhando novamente, ó, uma carreirinha toda de pontinho cheio, toda de pontinho alto. Vou trabalhar minha repetiçãozinha até o final e aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Prontinho, gente, cheguei no finalzinho da minha carreira de ponto alto. E a partir de agora, é só vocês irem repetindo a mesma repetiçãozinha que nem eu falei pra vocês. Uma carreirinha de pontinho com espacinho, a outra é de ponto cheio. Uma com ponto com espacinhos, a outra com ponto cheio. Vai trabalhando essa repetiçãozinha, tá bom? Até vocês ficarem com um total de 29 carreirinhas. A gente tá na nossa quarta, ó. 1, 2, 3, 4. Vai trabalhando até totalizar um total de 29 carreiras. Sempre quando vocês forem iniciar a carreirinha de espacinhos, ó, vocês vão iniciar com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 3 que vale como um ponto alto, 1 que vale como correntinha de separação. Enrola a linha na agulha, pula um ponto da base, no próximo trabalha um ponto alto. Uma corrente de separação, pula um ponto da base, vai no próximo um ponto alto. Uma corrente de separação, pula o próximo, na outra um ponto alto. E assim vai trabalhando até chegar ao final. Quando chegar no final, sempre que for iniciar a carreirinha de pontinho cheio, é 3 correntinhas, um ponto alto para cada corrente, um ponto alto para cada pontinho da base. E assim vai trabalhando, tá, gente? Só a mesma repetiçãozinha que eu já tinha falado pra vocês, até ficar com as 29 carreiras. Vou trabalhar aqui as minhas, quando finalizar, eu volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal, olha só, fui trabalhando a minha repetiçãozinha até ficar com as 29 carreirinhas, olha só. E aí, após ficar com as 29 carreirinhas, tá? Chegou a hora da gente ir pra parte do bico. Se você quiser o seu suplá um pouquinho maior, tá? É só você aumentar mais o total de carreira. Se quiser menorzinho, é só diminuir mais as carreirinhas, tá? Mas esse daqui é um tamanho, né, que eu acho ideal. E aí, pessoal, como a gente já concluiu essa parte da base, tá? Eu vou deixar pra gente iniciar o biquinho na parte 2 do nosso trabalho, tá bom? Como o nosso vídeo já tá ficando um pouquinho longo também, tá? Então, encontro vocês lá na parte 2 pra gente dar continuidade com o nosso biquinho.